Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Meio-Dia Catarina. Pontualmente, 12:30. Os telefones fixos da Prefeitura de Florianópolis estão cortados. A situação pode afetar serviços essenciais para a população, como as creches que podem parar de atender. É complicado. E um acidente grave deixou o trânsito interditado na BR-101 na manhã de hoje na região de Itajaí. A carga do container ficou espalhada na pista e os reflexos da colisão afetam o trânsito até agora. Professora do Meio-Oeste catarinense coloca nas redes sociais uma atividade em sala de aula e o vídeo viraliza. Já são mais de 74 mil compartilhamentos. A gente mostra pra você já essa história. E tem também uma ação prestada pela Prefeitura que deu assistência aos moradores de rua da capital na manhã de hoje. Cortes de cabelo, alimentação e inscrições para vagas de emprego foram algumas das ofertas. E no futebol, Avaí consegue a primeira vitória fora de casa na Série A 2017. Camaronês impõe a escrita da lei do ex e faz a festa em pleno Rio de Janeiro. E tem ainda os detalhes do jogo dessa noite no Scarpelli entre Figueirense e Londrina. E fique ligado porque a gente tem pares de ingresso de presente pra você. É isso aí, o Meio-Dia Catarina desta terça-feira, 27 de junho, já está no ar. Meio-dia e 32, estamos ao vivo com você e contamos com a sua participação até a 1h30 da tarde. Hoje a gente tem presente dos nossos telespectadores, né, Gustavo? Temos sim, temos 3 pares de ingressos para dar de presente para você aí de casa. Então fique ligado porque na hora do bloco do esporte a gente vai dar então esse presente aí pro torcedor do Figueirense. Ou quem não for torcedor, mas que gosta de futebol, ir lá hoje à noite no Scarpelli assistir o jogo entre Figueirense e Londrina, 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Fique ligado. Ingresso de presente já já. A gente começa falando sobre essa polêmica que está repercutindo na capital dos telefones da prefeitura que estão cortados. E agora as creches podem parar de atender os alunos por causa dessa necessidade. A Karina Coupe, a nossa repórter, tem mais informações. Boa tarde, Karina, conta pra gente. Boa tarde, Sibeli. Que situação complicada, hein? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Alguns dias já as diretoras das escolas estão enviando comunicados aos pais dos alunos, alertando que elas não estão podendo mais fazer ligações, nem mesmo de urgência, isso porque os telefones foram cortados. Isso acontece em pelo menos 19 unidades de ensino da rede municipal de Florianópolis. Isso porque a prefeitura tem uma dívida aí de mais de R$1 milhão com a companhia de telefone. Uma dívida que se arrasta aí já há bastante tempo, porque a gente já mostrou recentemente os conselhos tutelares sem telefone, a prefeitura, a própria sede da prefeitura, sem poder fazer nenhum tipo de ligação. A prefeitura vem tentando negociar essa dívida com a companhia de telefone. Parece que a companhia só recebe se for à vista esse montante, por isso há dificuldade de conseguir restabelecer os serviços. Preocupadas com essa situação, a direção das escolas estão informando que devem parar os serviços amanhã. Isso porque hoje há a possibilidade do serviço ser retomado ou então ser resolvido de que forma? Dando às escolas um celular provisório para que as professoras possam fazer algum tipo de ligação se for necessário. Isso porque elas afirmam que nos últimos dias as emergências que aconteceram com as crianças tiveram que ser resolvidas usando os celulares das próprias funcionárias, dos próprios servidores do município. Então, para tentar resolver essa situação, a prefeitura pode ceder alguns celulares para as escolas. O que ainda não está nada certo, por isso essa indecisão se os serviços devem mesmo parar amanhã ou não. A gente vai seguir acompanhando até para poder estar informando os pais que estão em casa se amanhã as creches, as escolas municipais estarão atendendo os alunos ou se os serviços estarão paralisados, Sibeli.
Tá certo, obrigada, Karina, pelas informações. Como a Karina disse, a gente segue acompanhando esse caso e como a Karina disse também, a Prefeitura pensa em uma solução provisória, emprestar telefones celulares. Mas isso é provisório, os pais devem ficar em alerta e esse problema tem que ser resolvido definitivamente, né, Gustavo? Exatamente, até porque está afetando diretamente trabalhadores, né, que precisam deixar os seus filhos nas creches para irem ao trabalho. Agora tem um detalhe muito importante para a gente lembrar, Cibele. Por exemplo, durante a campanha eleitoral do prefeito Jean Loureiro, o então prefeito César Souza Júnior dizia, né, era bem claro, olha, antes de apresentar as propostas, é bom conhecer a atual realidade da Prefeitura de Florianópolis, né, para que você não faça propostas, faça promessas, mas não saiba como é que está a situação atual. E aí está a prova, né, a Prefeitura tendo dificuldade no pagamento a fornecedores. Que bom que pelo menos o salário dos servidores até aqui, né, é pago em dia. E a noite foi violenta na Vila União, no norte da ilha, na noite de ontem. A Polícia Militar realizou uma operação com apoio do BOP, Choque e tático da PM no local. Você está acompanhando imagens aí do momento que a polícia chegava no local, instantes após o confronto. A gente tem várias imagens. A ação teve início depois que os policiais perseguiram suspeitos de terem roubado um estabelecimento. Um homem morreu numa troca de tiros, um dos suspeitos morreu numa troca de tiros com a PM e um ônibus acabou sendo incendiado. Você está vendo imagens do ônibus aí totalmente destruído. Com essa ocorrência, subiu para 99 o número de mortes violentas em Florianópolis nesse ano. Imagens realmente impressionantes. A gente vê a polícia chegando, houve uma mistura de fogos de artifício durante a troca de tiros, isso foi o que a polícia informou, e tem também, olha, criançamente destruído. A gente espera que tenha sido uma ação isolada, né, que a gente não comece a registrar esse tipo de ação dos bandidos aqui na capital. Um carro foi roubado na frente de uma padaria em Joinville. O que impressionou foram as imagens que você vai ver agora. As imagens da câmera de monitoramento mostram a ação do bandido tranquilamente ao redor da caminhonete, enquanto tem movimentação na rua. São dois bandidos, um entra de um lado, o outro entra do outro, e eles saem tranquilamente na frente das outras pessoas. Você vê outras 3 pessoas ali. Eles vão embora com a caminhonete. Em seguida, as pessoas demonstram desespero, mas felizmente a polícia encontrou o veículo já com outra placa, que já é uma prática comum também dos bandidos que roubam carros, já estava com outra placa em uma cidade próxima, que é Guaramirim. O carro foi roubado no sábado, nessas imagens que você viu, dia 24 de julho agora, e foi recuperado hoje lá em Guaramirim. Parabéns ao trabalho da Polícia Militar nesse caso. É isso aí, com certeza, até porque, Cibele, quando você tem a possibilidade de contar também, né, com o auxílio do investimento que é feito pelo setor privado, no caso ali existiam as câmeras de segurança, fica mais fácil também no trabalho da Polícia Militar. Mas aqui a gente fala constantemente que o efetivo da Polícia Militar, como é dito sempre nas entrevistas dos comandantes, os canais de televisão, emissoras de rádio, que há essa defasagem, né, no efetivo. Então, quando você consegue compensar também com a ajuda do setor privado, isso facilita bastante, sem dúvida. Falando em segurança, a Justiça decretou a interdição total do presídio regional de Joinville, no norte do estado, ontem. Entre os problemas apontados está a superlotação, que é comum em várias unidades aqui do estado. O local tem capacidade de 506 homens e 74 mulheres, mas, no momento, 761 homens e 58 mulheres estão no presídio. Na decisão está proibido o ingresso de presos na unidade. A Secretaria da Justiça e Cidadania informou que não foi notificada da decisão e que vai se manifestar ainda oficialmente depois do recebimento desse documento. A superlotação é um dos grandes problemas da segurança pública aqui do estado. Você vê imagens aí do presídio de Joinville, que foi interditado, e aí mais um problema, mais uma interdição, dessa vez lá em Joinville. Já houve algumas interdições aqui na capital e a gente segue acompanhando, né? É uma situação bastante recorrente e que é de difícil solução. E a gente observa pelas imagens, né, como é um local precário, né? Aí quando você fala que o presídio tem como função a ressocialização dos presos, né, para que eles possam depois ser inseridos à nossa sociedade normalmente, para conseguir um emprego e tudo mais, aí fica difícil, né? O cidadão sai de lá ainda mais revoltado. E também um outro detalhe que a gente tem que destacar, aí que não gera voto, né, Cibele, que é a questão da construção de presídios.
e construção de presídios com segurança melhor e também com uma estrutura melhor nesse trabalho de ressocialização. E aí mais uma polêmica, né? Porque nenhum município quer presídio na sua cidade, um problemão aqui para o estado. Um acidente na BR-101 em Itajaí no início dessa manhã deixou a BR-101 interditada. O acidente aconteceu por volta das 7 da manhã e a carga de objetos de decoração, molduras e espelhos ficou toda espalhada pela pista. A colisão foi entre um caminhão e um carro e o container transportado pela Scania se deslocou para frente e acabou prensando o motorista e o passageiro. O motorista morreu na hora e o passageiro teve lesões graves. Você está vendo imagens aí do container na pista, a carga toda espalhada. Infelizmente, o motorista morreu na hora e o passageiro teve ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital. O trânsito flui com lentidão, apenas uma das pistas está liberada e a Polícia Rodoviária Federal monitora o trecho. Essa lentidão se estende a outros municípios próximos e acaba afetando quase toda a BR-101 no litoral norte. A Defesa Civil Nacional aprovou o decreto de situação de emergência pedido pelo prefeito Antônio Seron, do município de Lages. O próximo passo agora é criar projetos de reconstrução para apresentar lá em Brasília. O Alan Borges tem as informações. Após Lages sofrer com as fortes chuvas que atingiram o município no final do mês de maio, a Defesa Civil Nacional aprovou o pedido de decreto de situação de emergência. Agora nós, da Defesa Civil de Lages, já estamos encaminhando, elaborando os planos de reabilitação de cenário e posteriormente os planos de reconstrução, né? Foram mais de 7.000 pessoas atingidas pelas enchentes. De acordo com o secretário da Defesa Civil de Lages, a Prefeitura já vem auxiliando as pessoas afetadas. No dia de hoje já vamos fazer contato com o gerente da Caixa Econômica Federal para poder aí tentar estar liberando o FGTS para essas pessoas que foram atingidas. Algumas residências foram interditadas devido à chuva e a gente já está encaminhando essas pessoas para o aluguel. Tivemos um pequeno problema técnico, mas essas são as informações do Alan Borges. Então, o próximo passo é que seja apresentado esse projeto, então, de reconstrução de casas lá em Brasília. A gente recebeu informações agora da Polícia Rodoviária Federal, atualizando a situação da BR-101 lá em Itajaí. O trânsito foi liberado, a pista foi liberada totalmente, mas o trânsito deve voltar a fluir normalmente entre 2 e 3 horas, por causa da lentidão que essa interdição causou. Você vê imagens aí do acidente que eu falei agora há pouco. Esse container deve ter sido removido já da pista, ou pelo menos colocado totalmente no acostamento, e as pistas foram liberadas. A gente tem, é claro, a participação de vocês enquanto a gente está aqui no Meio-Dia Catarina, né, Gustavo? Exatamente. Muito obrigado a todos que estão participando conosco via WhatsApp no 489-9608-7554. Lembrando também, nós estamos no Twitter e no Instagram, @Meio-Dia Catarina, e a nossa fanpage /Meio-Dia Catarina. Mandar abraços aqui para o pessoal que já está interagindo com a gente. Quer detalhes sobre o presente de hoje, Sibeli? Nós temos? Já no próximo bloco, a gente tem 3 pares de ingressos para o jogo de hoje à noite, para quem gosta do Figueiro, para quem gosta de futebol em geral. O Gustavo fala já sobre isso. A gente vai para o intervalo, né, Gustavo? A gente vai sim, só antes de mandar um abraço. Alô, Luiz Antônio Modesto, queria informações sobre os ingressos, então daqui a pouquinho a gente dá os detalhes. Eduardo Lourenço Lopes, do Bela Vista de São José, também obrigado pela audiência. O Marcos Sadi, ele é aqui do bairro Saco Grande, em Florianópolis. E também Ronald Elian Andrade de Lara, lá de Joinville, Floresta, mas quem sabe tá vindo para Floripa, porque pediu informações sobre como que faz para ganhar os ingressos. Tá certo, 12h44, a gente volta já com todos os detalhes para você. Estamos de volta, 12h47, para falar de futebol. Começando por um jogador do Criciúma que interessa a Chape, né, Gustavo? Exatamente, vamos então saber melhor dessa história a partir de agora. Vem comigo, eu vou mostrar para você a informação que foi publicada no site da Rádio Difusora de Sara e a notícia está aqui. Olha lá quem é o cara, vamos dar uma olhadinha. Bem, esse aí, como você pode bem observar, não joga mais futebol, jogou muita bola, mas pode deixar. Mas jogou muita bola, que é o técnico Pingo do Joinville, foi apresentado e na apresentação o Pingo disse o seguinte:
Eu acho que é o momento ideal. É um sonho realizado. Eu cresci no Joinville e vivi muitos momentos bons por aqui. É uma emoção e alegria muito grande estar aqui outra vez. Diz o Pingo que nasceu em Joinville, viu? Fez carreira aí no Botafogo, inclusive jogou lá no Bota com o nosso colega o Sandro Ventura. E ainda ele completou ainda dizendo: o elenco do Joinville é muito bom, eu vejo isso. Óbvio que essa situação tira tranquilidade e a gente vai trabalhar nessa parte. Dar confiança aos jogadores para que eles possam voltar a jogar bem. Você tem que treinar e passar tranquilidade, pois o primeiro passo é conseguir recuperar os jogadores moralmente. O Joinville que volta a campo pela Série C do Campeonato Brasileiro, lembrando o Jack que é o lanterna do grupo B dessa fase da competição, né, a primeira parte da Série C. Com isso, vai enfrentar agora o Bragantino, domingo, na Arena Joinville, e aí tem a estreia do técnico Pingo. Será que então agora a gente consegue ver essa história do jogador do Criciúma, que interessa à equipe da Chapecoense, ao Verdão do Oeste? Olha aí que é o cara, o Caio Rangel do Tigre na mira da Chapecoense. Informação da radiodifusora de Sara. O jogador estava no Brasil emprestado ao Cruzeiro, que o repassou para o Criciúma. Agora, com o vencimento do vínculo com o Tigre e Cruzeiro, ele vai voltar para a Itália, o Caio Rangel. Caso o Criciúma queira continuar com o atleta, terá que negociar direito com o clube italiano. Já durante o campeonato catarinense, diz a radiodifusora, a Chapecoense havia demonstrado interesse no atleta. E agora, com o fim do contrato com o tricolor, a Chape volta a carga na tentativa de contratar Caio Rangel. Olha, o Caio Rangel, nessa temporada, eu estava dando uma olhadinha. É verdade que ele tem só 21 anos de idade, mostrou qualidade, é um jogador mais de beirada, tem habilidade, tem velocidade, tem a evoluir no futebol, afinal de contas são, como eu disse, 21 anos de idade, formado na base do Flamengo, mas foram 24 jogos nessa temporada e apenas 2 gols para o Caio Rangel. Bem verdade que muitos jogos ele não foi titular, mas está aí então a Chapecoense interessada nesse jogador com muita habilidade. Vamos agora falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos esse jogo aqui, para a felicidade do Mu. O Botafogo foi derrotado pelo Avaí pelo placar de 2-0, complemento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A situação do Avaí ainda é delicada, e a gente vai saber por quê aqui, na tabela de classificação. Delicada porque segue no Z4, é verdade que deixou lá a lanterna, o G4 não mudou, poderia entrar o Botafogo, tem Corinthians, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, depois vem Santos, Vasco, Botafogo, Fluminense, Coritiba e Cruzeiro. Aí na outra parte da tabela nós temos a Ponte Preta, Atlético Paranaense, a Chapecoense, Atlético Mineiro, Sport São Paulo. O Z4 com Bahia, Vitória, Avaí e Atlético Goianiense. O Avaí era o lanterna antes do fim da rodada, e aí, com a vitória, deixou a lanterna e passa a ser o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que falta muito para o Avaí, né? Que agora já, no próximo compromisso, o Leão da Ilha vai receber a Ponte Preta no estado da Ressacada. Porém, tira uma carga, um peso grande e também, querendo ou não, ânimo, né, para os jogadores. Pois bem, olha só, com esse resultado de 2-0 do Avaí para cima do Botafogo, ontem muitos telespectadores falavam conosco aqui na SBL sobre a situação de o Marquinhos não vai poder jogar, o Marquinhos é muito lento. Teve inclusive alguém que comentou e ele relembrou isso hoje, né? Isso mesmo, a gente tem recado hoje aqui falando exatamente do Marquinhos. E ele disse, o Carlos Bueno do Pantanal mandou recado ontem, mandou recado hoje, dizendo: eu falei ontem que o problema era o Marquinhos, porque os jogadores não vão correr para ele, não. Além de tudo, falou até do salário dele, além de tudo, com o salário alto, ele não tem futebol, é força, é raça. Agora ele quer o ingresso para ver o jogo hoje à noite e disse que nos vê todos os dias. Muito obrigada pelo carinho. O Gustavo vai dar daqui a pouquinho os ingressos, né, Gustavo? Exatamente, então daqui a pouquinho tem os ingressos aí, fique ligado conosco que a gente também vai falar sobre esse jogo entre Figueirense e Londrina, logo mais à noite no Scarpelli. Mas vamos ver então os gols do Joel, Botafogo que começou sendo assustado. E a lei do ex mais uma vez prevaleceu. Ó, esse é o primeiro gol do jogo, menos de 5 minutos de partida e o camaronês Joel girou, prensou na primeira e na raça botou no fundo da rede. O Catito Fernandes não chegou na bola. Camaronês que ao fim da partida dava entrevista e falando com muita tranquilidade, fala português melhor do que muito brasileiro, viu? E também na primeira etapa, ainda antes dos 20 minutos, o Joel fez o segundo gol do jogo e acabou decretando a vitória do Leão da Ilha pelo placar de 2-0. Dá pra seguir?
Vamos ver então agora o jogo que a gente vai ter hoje à noite, olha só. O Figueirense tem o jogo contra o Londrina, 9h30 da noite. O jogo que é pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Figueira e Londrina jogam daqui a pouquinho. E a gente vai ver o que o técnico Marcelo Cabo pretende colocar em campo. Para esse jogo, o técnico alvinegro não vai poder contar com o Guilherme Lazzaroni. Isso porque o jogador acabou sentindo uma contusão e está vetado para o jogo. Provável formação do Figueira para hoje é essa daí, olha lá. Thiago Rodrigues no gol, a dupla de zaga com Marquinhos e Bruno Alves. Na lateral direita, Dudu. Na esquerda, substituindo a Guilherme Lazzaroni, teremos o Julinho. No esquema 4-1-4-1, temos o Zé Antônio um pouco mais centralizado, depois Marco Antônio, Jorge Henrique, Dudu Vieira e Robinho. Esses aí, na verdade, uma linha de 4 ali no meio, né? E lá na frente, o ataque dele, o Enan, que fez um golaço contra a Ponte Preta. E vamos agora então saber o que disse o zagueiro Marquinhos, ele que voltou ao time titular do Furacão no último jogo contra o Santa Cruz. E sobre essa história aí de jogar... Então tá, a gente vai ficar devendo a palavra do Marquinhos, mas ele que foi pra entrevista coletiva ontem e deu muita moral pro Bruno Alves, falando o seguinte: olha, o Bruno Alves é um cara que tem muita capacidade, é um cara que tem muito futuro pela frente, o futebol europeu o espera, e foi muito bom poder jogar novamente com ele. O Marquinhos, que havia sido afastado, né, e aí na sequência foi reintegrado ao elenco do Furacão. Ufa! E aí, Sibeli? Muitas participações aqui. É claro que tem muita gente querendo o ingresso, que o Gustavo vai dar já. E a gente tem aqui muita gente participando, assistindo Meio Dia Catarina. O Thiago Rocha acabou de mandar mensagem. Um abraço pra você, Thiago, dizendo que o Meio Dia Catarina é o melhor. Parabéns a toda a equipe. Obrigada. Obrigado. Siga conosco. Falando de futebol. Ah, tá. Vamos dar já. Lucionei de Santo Amaro disse, ele mandou mensagem ontem e mandou hoje também, tá sempre conosco. Ele falou, não disse ontem que acredito no Avaí ontem, hoje e sempre. Torcedor tem que ser isso aí, Lucionei. Bem aí o recado do não pode desistir nunca. E esteja na ressacada domingo, hein, para apoiar o Avaí contra a Ponte Preta. O Marcos do Bela Vista 2 disse, ontem o Avaí ganhou porque jogou com 11 sem o Marquinhos. Pessoal... Eu volto a defender aquela história, né? Eu acho que o Marquinhos ele é muito útil para o Avaí, Sibeli, desde que seja montado um esquema onde o Marquinhos possa ser utilizado e não sacrificado. A gente sabe que o Marquinhos, como dizem os boleiros, num toque, num tapa na bola, deixa alguém pifado para fazer o gol. Então vai aparecer o telefone aí na tela pra gente fazer o sorteio dos pares de ingressos. Não vai aparecer o telefone porque a Bruna Andretti ficou desesperada. Então vamos nesse saragaço pra falar pra você que é o 483239-1089. Aí na tela agora entrou. 3239-1089. Liga agora, enquanto a gente lê mais uns recadinhos aqui. E aí, se der tempo, até o Gustavo fala com um de vocês. Olha só, são 3 pares de ingressos, hein? Para as 3 primeiras ligações, cada uma leva de presente para assistir hoje, então, ao jogo entre Figueirense e Londrina, 9h30 da noite, lá no Scarpelli. O Diego, de Lages, está mandando um abraço para a esposa Juliana, para a cunhada, para a família toda. Diz que eles nos assistem sempre. Muito obrigada. E Diego, Juliana, cunhada e a família inteira. Fiz questão de dizer a cunhada. A cunhada. Ela colocou a cunhada na família? Pois é, a cunhada e mais a família inteira. Tá certo. O Pedro, que mora no bairro Ipiranga, em São José, quer saber onde é que está o Diego Jardel e disse também que quer ganhar ingresso. Então liga aí, né, Diego? O Diego Jardel está nesse momento concentrado para conseguir uma transferência para fora do país. É muito provável que o destino dele seja os Emirados Árabes, o Catar, aquela região ali do Oriente Médio, os chamados petrodólares. Diego Jardel, que tem muita qualidade e com certeza faz por merecer conseguir fazer um bom pé de meia lá com o pessoal do Oriente Médio. O José Carlos de Caçador também está participando conosco, disse que fica feliz quando chega a hora do Meio Dia Catarina. Um abraço para você e um abraço também para o Carlos de Florianópolis, do bairro Saco dos Limões. Ele quer saber o time que você torce, Gustavo. Olha, eu nunca tive problema em dizer, eu só não falo em rede social, até porque eu acho que assim, jornalista trabalha com informação, trabalha com verdade e não pode mentir. Todo mundo sabe, pelo menos as pessoas que são próximas a mim, nasci no bairro do Estreito, próximo ao estádio Orlando Scarpelli, frequentei o estádio Orlando Scarpelli, obviamente fica mais identificado com o Figueirense, mas sem dúvida nenhuma, viu, Carlos? Eu torço muito pro futebol de Santa Catarina, sim, até porque seria burro se eu não pensasse assim, pois dependo do futebol catarinense e o sucesso dele também. Bom, a gente está com o Volney na linha, que ele faturou aí um par de ingressos. Volney nos ouve, Volney, boa tarde. Boa tarde.
E aí, Volney, vai assistir então hoje Figueirense e Londrina e já me diz o seguinte, um palpite para esse jogo. Olha, vai ser 2-0. 2-0, tu acha? Vai começar a reação essa noite. Opa, estamos na torcida, ó. Bom jogo e parabéns aí por ter ganhado o par de ingressos para assistir o jogo do Figueira. E leva aí uns 3 pares de meia para pé quentinho. E além disso, né, jaqueta porque o tempo vai estar frio também. Tá certo, obrigado. Eu vou com a minha esposa, tá? Vamos fazer sorte hoje. Oh, que legal. Como é que é o nome da esposa? Rosana Latrônico Bezerra. Opa. Rosana Latrônico Bezerra. Então, seu Volney, grande abraço para você, para dona Rosana, e que vocês possam hoje curtir lá o Figueira e, claro, vibrar com uma vitória do Furacão. Tá certo, Tá bom, obrigada, parabéns obrigado. aí, Volney, a Obrigado. esposa, curtam esse jogo aí. A gente tem mais um recadinho do Michael de Biguaçu, ainda falando do esporte. Ele pergunta, o Avaí tem chance de ficar na Série A com esse time? Olha, pelo que jogou ontem, né, contra o Botafogo, e aí volta numa história que a gente estava dizendo aqui já há algum tempo, o Avaí encontrar uma forma de jogar na Série A. E o Avaí encontrou uma forma que pode dar certo ontem, por exemplo, que foi jogar bem compactada na defesa, né, uma defesa, como falam no modo geral, Sibeli, fechar a casinha lá atrás e quando tiver a oportunidade não perder. Que a gente observou, o Joel é um cara que faz gol, né? Ele é matador, apesar de a última vez que ele fez 2 gols num jogo, eu fui pesquisar, foi no Santos e Mojimirim, ele jogava pelo Santos, no dia 25 de fevereiro do ano passado, coisa que não é comum, mas é porque depois do Santos, você sabe como é que é time grande, o cara não consegue ter sequência de jogos, né? A mesma coisa com o Cruzeiro, quando ele teve lá, não tem sequência de jogos. Na Avaí vai ter sequência de jogos. E o Joel, nessa situação em que ele tem a bola nos pés de cara com o goleiro, ele costuma não perder, não. Provou isso ontem. Então talvez esse seja um bom esquema para Avaí. Fecha a casinha lá atrás e quando tiver a chance, não pode perder. Tá certo. Quem? Mais uma ganhadora, Chayane da Silva, então, na linha conosco. Boa tarde, Chayane. Oi, boa tarde. E Chayane, fale pra gente. Então vai assistir o Figueira e já me dá um palpite pro jogo, hein? Olha, eu acho que eu vou no 3-0. 3-0. Desses jogadores que o Figueirense, desses jogadores que o Figueira contratou, quem que tu acha que é o melhor? O melhor? É, o que tu Olha, acha eu não vou aí? dizer pra ti que é o melhor porque o Figueirense está precisando. Eu acho que o Jorge Henrique está indo pelo caminho bom. É, exatamente. O Figueira precisa melhorar um pouquinho ainda Isso. pra gente conseguir analisar melhor, né? Mas tem um time de qualidade, eu acho, viu, Chayane? Tá precisando de alguém ali pra fazer um... Ali, desde que saiu o Fernandes, o time tá precisando de um bom meio, tá precisando bastante coisa ainda. Quem sabe seja o Marco Antônio esse cara, né? Pode Sabe, ser, a pode partir ser. de hoje, Marco Antônio que consiga deslanchar e ajudar o Figueirense. Pode ser. Tá bom? Muito obrigado, Chayane. Bom jogo. E vai com quem pra partida? Porque é um par de ingressos. Tá bom, obrigada, tá? Não ouviu, né? Que pena. Mas então tá bom, Chayane. Obrigado e parabéns. Meu maridão gosta mais que com o pé quente. Ah, vai ficar Ah, tá certo. Amanhã a gente confere, né, se eles deram sorte lá no jogo. Olha, mandar rapidamente um abraço pra Gislaine, pra Gislaine de Floripa, que tá sempre conosco, o Tony de Palhoça, o B do Estreito, o Osvaldo de Rio Negrinho. Opa, E que quem legal. mais? O Tony já disse, muita gente aqui. Daqui a pouco a gente lê mais recados pra vocês. Bom, depois do intervalo tem mais Meio-Dia Catarina. É isso aí, olha só. A volta da obrigatoriedade dos extintores, Sibeli. A gente vai falar disso já já. 1 e 2, não sai daí. Uma e 5, voltamos com o Meio-Dia Catarina. Mandar um grande abraço aqui para o seu Pedro e a dona Ana, lá da lanchonete do lado da ilha, do bairro Estreito, sempre ligados conosco. Forte abraço, um grande beijo, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Vamos aproveitar então, dona Ana e seu Pedro, para acompanharmos juntos a movimentação nas pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, que nesse momento, trânsito absolutamente normal em ambos os sentidos, tanto para quem está entrando na ilha de Santa Catarina, como também para quem está deixando. Me parece que é uma retenção na entrada da ponte.
mas na sequência isso na Ponte Pedro Campos, mas na sequência o trânsito passa a fluir. Pois bem, Cibele Fávaro é com você sobre um projeto de lei que vai obrigar aí uma coisa que existia antigamente e voltou. É, aquela novelinha, né? Era obrigatório, daí todo mundo foi correndo comprar, daí caiu a determinação, agora parece que vai voltar o projeto de lei que obriga a inclusão do extintor de incêndio, tipo ABC nos veículos, foi agora aprovado na Comissão de Transportes da Câmara Federal. O extintor de incêndio automotivo é obrigatório desde 2015 e vem passando por essas intervenções aí, determinação que permite, que obriga que continue, que derruba essa liminar. Vamos conferir então as informações? A polêmica ganhou mais um capítulo. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, aboliu a obrigatoriedade do extintor há 2 anos, alegando que a falta de conhecimento de uso do extintor poderia causar maiores problemas em caso de incêndio. Agora, um projeto de lei que volta com a obrigatoriedade está em fase conclusiva na Câmara. Já passou pela Comissão de Viação e Transportes e agora segue para análise em outras 2 comissões para aprovação. Na época da revogação da obrigatoriedade, quem tinha investido na fabricação e venda dos extintores sofreu com o impacto da mudança. Isso veio abalar muito toda a cadeia econômica na área de extintor de incêndio, porque tinha muita gente investindo na fabricação de extintor ABC, que era o que seria usado, simplesmente parou. Que brasileiro não é um povo que tem uma cultura para segurança. Então, se não for obrigado, ninguém mantém o extintor em dia no carro. Entre os motoristas, há quem concorde e quem discorde da volta do acessório. Mais um custo, né? Porque tiraram, agora vão refazer de novo, a gente vai ter... Eu mesmo, meu extintor, eu nunca usei. Hoje eles falam que deve ter, daí amanhã tá querendo mudar novamente, né? Então é melhor já deixar sem. Para mim, o extintor de incêndio ele é mais um fator dispositivo de segurança para o carro. Apesar da lei não exigir, não estava exigindo, eu acredito que em alguns momentos ele pode ser útil. O CONTRAN, que continua contrário à obrigatoriedade, afirma que o Brasil deveria seguir com a tendência de países como Estados Unidos e Japão, onde o extintor é opcional. Segundo o CONTRAN, as inovações tecnológicas dos últimos anos já aumentaram e muito a segurança dos carros, mas quem se posiciona a favor da obrigatoriedade diz que os extintores não são usados somente nos veículos. Não é só no automóvel. A maioria das vezes se usa em residência, porque quando ocorre um sinistro dentro da residência das pessoas, ninguém tem extintor de incêndio, porque isso não é obrigatório no Brasil. Então todo mundo sai correndo, pega o extintor do veículo e faz o primeiro combate. Segundo os fabricantes, na época em que começou a ser exigido o extintor do tipo ABC, não havia produção suficiente e por isso o preço aumentou muito e girava em torno dos R$100. Agora, com mais fabricantes, o preço deve variar entre R$50 e R$60. Tá aí, mais uma polêmica que continua, né, Gustavo? Essa possibilidade da volta ou não e tal. Enfim, agora se for para salvar o mercado de extintores que está passando uma crise depois da não obrigatoriedade, tem que ser revisto, né? Porque você vai beneficiar só uma parte da população. Agora, se for colocado como uma recomendação, se fazer campanha, beleza, bacana, porque quem quer colocar o extintor, coloca. Quem não quer, não coloca, horas. Né? Como o Lucas Miranda falou na matéria, em alguns países há essa possibilidade. É opcional, e tem que ser opcional, porque você vai acarretar um custo para o seu consumidor, né? Para o seu cidadão. Já paga um bocado de imposto, aí vai ser obrigado de novo a comprar o tal do extintor. Eu, pelo menos, se tivesse a possibilidade de escolher, escolheria sim, até compraria, claro. Mas vai da situação de cada um. Cada um sabe onde aperta o seu carro. Tá certo. E ainda tem aquela polêmica também em relação à ação diante de algum pequeno incêndio, que o motorista pode acabar se queimando, se machucando. Até por isso que acabou caindo a obrigatoriedade na época. Então, realmente é uma polêmica grande aí. Tem os dois lados, a gente segue acompanhando. E atenção, trabalhadores. O prazo para sacar o abono do PIS/PASEP de 2015 termina nessa sexta-feira. Tem direito ao abono salarial trabalhadores inscritos no Programa de Integração Social, o PIS, ou de Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP, há pelo menos 5 anos e que tenham trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias e com renda média de até 2 salários mínimos em 2015. Agora, até 30/6, é aquele trabalhador que de repente esqueceu de sacar, ou trabalhador que na verdade acabou se dando conta desse benefício que é o abono salarial, né? E se ele não sacar agora até esse...
Na verdade, daí já começa o novo calendário, né? Então ele perde o direito ao abono salarial se ele tiver direito. A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do abono PIS a trabalhadores com carteira assinada. Para sacar o dinheiro, quem tiver a senha do cartão cidadão cadastrada pode automaticamente procurar o caixa eletrônico ou então alguma lotérica em qualquer cidade. Já as pessoas que não têm o cartão cadastrado devem procurar o atendimento dentro da agência. Já os servidores públicos com direito ao PASEP devem verificar se houve depósito em conta. Caso isso não ocorra, devem procurar uma agência do Banco do Brasil e apresentar um documento de identificação. Tá aí, recado dado da Camila Constantini sobre o PIS/PASEP. Por ano, 1 milhão de celulares são roubados ou furtados no Brasil. E o número pode ser ainda maior, já que muitas pessoas não prestam queixa na delegacia. O Brasil é o segundo país com mais roubo de celulares do mundo. De acordo com uma pesquisa realizada pela F-Secure, 25% dos brasileiros afirmam que já tiveram o dispositivo móvel roubado ou perdido. O país só perde para a Índia, com um índice de 35%. Segundo a FENSEG, Federação Nacional de Seguros Gerais, quando se fala em aparelhos que possuem seguro, a região Nordeste está em primeiro lugar, em se tratando de aumento de ocorrências, com 106,8%, seguido da região Sul, com 73,6%. Em terceiro lugar está a região Sudeste, com 63%. Todo país ele tem uma renda per capita considerável, assim, né? Em relação às outras regiões do país, a renda per capita é bastante alta. Florianópolis também é uma cidade que tem a renda per capita bastante alta e isso implica na compra de aparelhos celulares de alto valor. O que atrai uma grande quantidade de larápios, né, pessoas que praticam crimes contra o patrimônio, furtos e roubos. Uma cena que já é normal e rotineira em qualquer cidade do nosso Brasil, que é essa que vocês acabaram de ver. As pessoas completamente desligadas do seu mundo ao redor, completamente focadas no celular. Esse aparelhinho que tem trazido tanta dor de cabeça hoje em dia, está muito perigoso. Vamos saber o que elas mesmas pensam a respeito dessa distração. Vocês não têm medo de serem abordados e os telefones roubados? Temos, mas a gente fica assim agarrado e fecha o grupinho. Se eu fosse um ladrão chegando por trás e roubando seu celular agora? Eu já fui soltada, moça, não faz isso. Você não tem medo de ser abordado assim por um ladrão e levar teu celular? Ah, gente, ainda tem, mas na hora da pressa tem que achar o lugar que eu tenho que ir no Maps. Tentar usar em ambientes fechados, em ambientes onde tenha um fluxo de pessoas que possa coibir, né, a prática do crime. Tá aí, realmente, cada vez mais pessoas são furtadas e isso vai muito também da gente andar, como a gente viu aí na reportagem do Gabriel Silvestri, as pessoas distraídas usando o celular cada vez mais, né, Gustavo? Exatamente, um grande perigo não só para quem está caminhando, né, mas também para quem faz uso dele enquanto, né, dirige e tudo mais, velho. E um outro detalhe, né, as pessoas às vezes dizem assim, nossa, mas vou me privar de usar o celular porque posso ser roubado? Claro que sim, você tem que entender que vive num país onde esse tipo de violência, infelizmente, é bem comum. Então você tem que se adaptar, infelizmente, à realidade se quiser evitar um furto ou até mesmo um roubo do seu celular. Tomar alguns cuidados, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo, depois a gente volta para falar de uma ação de assistência a moradores de rua aqui na capital. E uma modalidade que tem ajudado muito quem curte corridas é o Cross Run. 1h14, nós voltamos já. Uma 17, estamos de volta, agradecendo já a sua participação conosco desde o início do programa. E a gente recebeu mensagem agora aqui de mais um ganhador do ingresso, né, Gustavo? É o Rodrigo, do bairro Agronômica, aqui em Florianópolis. Ele disse, olha, muito obrigado, estou muito feliz de conseguir ganhar os ingressos. Que legal, que bom que conseguimos alegrar o seu dia aí, Rodrigo. E tem mais um recado aqui, que é do Ademir Correia, de Biguaçu, falando assim, ó, sou figueirense carteirinha, mas tenho que tirar o chapéu do futebol de Santa Catarina, ontem representado pelo Avaí, pois jogou com raça e conseguiu vencer
o Botafogo. Ai, obrigada pela sua participação, Ademir. Olha, moradores de rua da capital tiveram a oportunidade hoje de participar de ações assistenciais promovidas pela Prefeitura. A Karina Kopp foi até lá conferir o que estava acontecendo lá no Centro Pop. Quem vive na rua poucas vezes consegue fazer uma refeição. Mas hoje o dia começou diferente para centenas de pessoas. No Centro Pop, que funciona na passarela do samba, teve café da manhã para quem tem pouca ou nenhuma condição. A Karina e o Jonathan aproveitaram para se alimentar. Juntos há 13 anos, o casal vive nas ruas da capital. A gente é morador de rua e a gente depende das doações que a gente ganha do Centro Pop, das pessoas na rua, então a gente vem aqui para aproveitar essa oportunidade. Eu, por exemplo, eu tinha muito preconceito com morador de rua. Hoje eu aprendi que assim, são pessoas maravilhosas, que muitas vezes dão mais valor pra gente que muitas pessoas da nossa própria família. Teve também corte de cabelo, vacinação e inscrição para vagas de emprego. Ações da Secretaria de Assistência Social da capital. São diversas frentes que a gente identificou que eles têm necessidades e vão justamente caminham juntos com os nossos trabalhos de assistência social, né? Um levantamento inicial feito pela Secretaria de Assistência Social revelou que hoje existem cerca de 700 pessoas vivendo nas ruas de Florianópolis. A grande maioria, pessoas vindas de outros estados e que buscam na capital uma nova condição de vida. E o trabalho todo vem na ideia de diminuir esse número e melhorar a qualidade de vida para eles e também resgatar os espaços públicos que hoje acabam sendo ocupados de uma forma não adequada por essas pessoas por não terem outras oportunidades de onde ficar, né? Então, seja uma praça, uma calçada, então o trabalho vai nas duas frentes, para a comunidade em geral e também para eles uma melhora na vida deles, né? No Centro Pop, cerca de 100 pessoas são atendidas por dia. No local, eles encontram banho, alimentação e atendimento psicológico. Está aí uma ação muito importante, né, da Prefeitura para essa população que precisa tanto. E a gente espera que eventos como o de hoje se repitam, não seja um evento isolado, né, Gustavo? Exatamente. E a gente espera também, Sibeli, que prefeituras de outras cidades não tenham o hábito de, como tem sido visto, até denunciado por outras prefeituras, de descarregar os seus moradores de ruas em grandes centros urbanos. Florianópolis, Joinville, Criciúma, Chapecó são cidades que sofrem e muito com essa situação. E é claro que daí não dá para virar as costas para essas pessoas, né? Você tem que dar um amparo o melhor possível. Muito bem, olha só, a Serra Catarinense tem uma rica cultura gastronômica e é nesse ramo que os jovens têm investido. Segundo o Sebrae, este tem sido o caminho dessa rapaziada que gosta de empreender. E nós gostaríamos de um espaço onde nós pudéssemos ter comida e bebida de qualidade. Umas coisas realmente saborosas, comida de verdade. A Luísa é uma das jovens empreendedoras de Lages que vem investindo na gastronomia na Serra Catarinense. Um ramo que, segundo o coordenador regional do Sebrae, está aumentando cada vez mais. Essas pessoas têm, boa parte delas, preferido o setor gastronômico, onde a gente tem visto cada vez mais novas oportunidades diferentes. O espectro de investimentos na gastronomia aqui na região serrana é bastante amplo. Na cafeteria da Luísa, o diferencial são os alimentos artesanais. O alto investimento no estabelecimento tem dado certo, já que é a primeira vez que ela pratica o empreendedorismo. Para você empreender, você tem que ter realmente um ato de coragem no sentido sutil, né? Porque você tem que ir e você tem que fazer. De acordo com a cozinheira, na cafeteria o objetivo é fidelizar os clientes. Ela acredita que o atendimento diferenciado junto de um café e alimentos artesanais acaba fixando e tendo sempre os mesmos clientes. O nosso crescimento ele é contínuo. A gente sempre todo mês a gente vê um crescimento maior, um cliente novo que conheceu a casa e que começa a frequentar. Então a gente percebeu com relação a isso ao público, que é o público fixo, o público fiel. Bacana. É esse pessoal aí. E uma turminha do berçário de Videira está dando o que falar, hein, Sibeli? A professora gravou uma das atividades lúdicas desenvolvidas diariamente e publicou no site da Secretaria de Educação do município. E aí a repercussão foi muito grande, mais de 14 mil curtidas rapidinho, assim que ela postou, e mais de 74 mil
compartilhamentos. Um show de fofura sempre que tem interação com crianças. Os telespectadores e também os internautas sempre promovem essa repercussão, já é comum, né, Gustavo? Exatamente. E a matéria da nossa repórter é a Camila Constantino. No CEMEI, Centro Luiz Antônio do bairro Amarante, em Videira, as atividades educativas não param. No berçário 2, são mais de 22 alunos de 1 a 2 aninhos. Eles chegam cedo e os primeiros passos são ensinados aqui na escola. A primeira coisa que eu faço é contar uma história para eles. Depois da escola, uma atividade de psicomotricidade, de atenção, uma atividade que vai fazer com que eles pensem, que vai fazer com que eles se desenvolvam mais ainda. A brincadeira de colocar palitinhos nas latinhas coloridas está entre as atividades preferidas das crianças. A contação de história é um momento de despertar a imaginação. Tem também o passeio pela rua. Mas o jogo da memória chamou tanto a atenção que teve mais de 14 mil curtidas nas redes sociais. A professora não esperava tamanha repercussão. Daí aquela atividade foi pensada assim, eu vi o modelo na internet, mas focava muito nas figuras geométricas. E não era essa a intenção, ensinar figuras geométricas. A intenção era que eles se concentrassem, aprender a esperar, que é uma coisa assim que ainda eles têm que aprender, esperar a sua vez e tal, né? E professora, qual é o segredo para trabalhar com crianças além de muito amor? Ah, você falou a palavra-chave, é muito amor mesmo, né? Mas tem que ter muita paciência e muita dedicação. Muito fofo, né? Muito bonitinhos. Parabéns à professora. Iniciativas da educação são sempre bem-vindas. Olha só, Sibeli, notícia que acaba de sair na internet, né, que já estava programado para hoje e já está disponível. Se você tem parentes, ou até filhos, ou até fez o vestibular da UDESC, acaba de ser divulgada a lista dos aprovados para os cursos presenciais e à distância. Isso, obviamente, para essa primeira chamada. O site é vestibular.udesc.br. Vestibular.udesc.br, para você que quiser saber os aprovados, né? São 39 cursos presenciais e à distância oferecidos pela instituição. Tá aí, agora chegou a vez de falar do Cross Run, essa nova modalidade que está conquistando cada vez mais adeptos, né? Sim, porque a gente tem observado, por exemplo, aqui em Florianópolis, né, onde existe a Avenida Beira-Mar Continental no Estreito, a Avenida Beira-Mar Norte e, além disso, também a Avenida Beira-Mar lá de São José, cada vez mais adeptos à corrida. E aí, para melhorar o seu condicionamento, para melhorar a sua corrida, né, o seu rendimento nesse esporte, foi criado o Cross Run. Conheço um pouco mais agora na matéria de Lucas Miranda. Aos amantes de treinamento funcional, uma nova modalidade vem com tudo. É o Cross Run. Especialmente projetado para quem gosta de correr, o Cross Run tem o objetivo de ampliar o preparo de quem vai para a rua. O Cross Run, ele é específico para quem corre, para quem pratica a corrida de rua. A gente, no dia a dia, você consegue perceber muitas pessoas nos parques, nas ruas, na beira-mar, correndo. E a gente, atento a isso, nós desenvolvemos essa metodologia para que os corredores tivessem um treinamento mais específico de fortalecimento muscular e para evitar lesões e correr com mais prazer, né? O objetivo é alcançar o prazer da corrida, mas até lá o pessoal tem que sofrer um pouquinho nos exercícios. A intensidade é alta. Mas cada movimento é planejado respeitando a individualidade de cada um. Os exercícios são variados, a gente trabalha bastante exercícios funcionais, então é bom para velhinho, é bom para quem tem meia idade, é bom para quem é novinho. O Hernani é o veterano da turma. Aposentado, com 60 anos, tá fissurado no Cross Run. Tô, assim, ficando alucinado, porque quanto mais velho eu vou ficando, mais vontade eu tenho de fazer exercício, de me exercitar, em vez de ser com saúde. E o movimento não para na academia. Sobe na caixa, faz abdominal, desce da caixa, sobe na barra. Só que ainda tem que sobrar energia para o principal. Probleminha no ar. Mas tá aí a matéria do Lucas Miranda, né? Melhorando aí a modalidade para os amantes da corrida. Esse é o Cross Run, dona Sibeli Fábio.
Olha, muito obrigada pela participação de vocês. Hoje teve presente de ingresso, 3 pares foram dados aí aos nossos espectadores. Isso teve uma grande repercussão aqui no WhatsApp. O Gustavo até agora estava ainda respondendo quem tentou ganhar, quem conseguiu levar. Sempre que der a gente vai trazer para vocês mais e mais presentes. Olha, o Meio Dia Catarina de hoje vai ficando por aqui. Para você um forte abraço, uma ótima tarde segunda-feira e até amanhã, né, Sibeli? Até amanhã, a gente espera você, 12h30. Até lá.